Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Haja paciência, hein? Para esse negócio para funcionar. Hoje nós vamos estudar mais uma lição. E estamos, assim, fechando o livro dos profetas menores, com o último aqui dos profetas menores, profeta Malaquias. Então, percorremos praticamente todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de Cânticos dos Cânticos, que nós não estudamos nessa nossa sequência. O livro de Malaquias é o último livro da nossa Bíblia cristã, porém não é o último livro da Bíblia hebraica, né? O último livro da Bíblia hebraica é o segundo livro das Crônicas. Então, a ordem dos livros na Bíblia hebraica começa em Gênesis, começa lá de cá, né? Em Gênesis, e vai até o segundo livro das Crônicas. Então, a ordem é diferente. Então, o segundo livro das Crônicas é o último livro da Bíblia hebraica. E o texto do livro do profeta Malaquias é um texto muito interessante, tem algumas peculiaridades, algumas encruzilhadas que o tradutor deve ficar com a cabeça bem cheia. Mas, com muitos recursos que hoje nós dispomos, você tem muitos manuais que ajudam no trabalho de interpretação de texto, então muito pode ser feito, e uma habilidade com o texto hebraico ajuda muito na interpretação do texto. De um modo geral, a nossa lição de hoje, que está contida nos capítulos 1 e 2, então, nós temos capítulo 1 e capítulo número 2, e esses dois capítulos desenvolvem o tema da ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes, e esse é um tema escolhido para dar título a essa sessão que vai do capítulo 1 ao capítulo 2, e então nós estaremos analisando esses dois capítulos. Como a quantidade de material é muito grande, então a gente vai procurar fazer uma síntese para nós termos a ideia da mensagem do livro do profeta Malaquias e como essa mensagem serve para nós nos dias de hoje. Nós temos que ver a contemporaneidade de Malaquias e vamos ver que ele tem muitas coisas para dizer para nós que vivemos no século 21. O livro do profeta Malaquias foi lá daquele até 520 até 450, nesse período aí, foi o período em que ele profetizou. Nós não temos muitas informações sobre ele no seu livro, apenas sabemos o seu nome, nem na mesma estrutura que os outros profetas são apresentados, fulano, filho de Beltrano, e filho de Ciclano, então aí tem aquela sequência, fulano, filho de Beltrano, neto de Ciclano, bisneto, alguns têm até bisneto, parece como bisneto de algum ancestral. No livro do profeta Malaquias nós não temos esta informação, então nós não sabemos absolutamente nada, nem onde ele morava, o que ele fazia. A única certeza que nós temos é que, ao ser inserido esse livro no cânon sagrado, fechando assim o livro dos profetas menores, que são o livro dos 12, então nós temos essa mensagem que surge no período pós-exílico, período após o exílio, depois de Ageu e Zacarias. E a mensagem de Malaquias é uma mensagem que fala a respeito da situação do povo após a volta do cativeiro e estabelecimento da terra. As expectativas, com essa volta, as expectativas de uma restauração que trouxesse novamente a glória que a nação tivera algum dia, não se cumpria nos tempos dos que vão ser, a quem vai ser dirigida a palavra. E eles então, com uma certa frustração em relação às promessas feitas pelos profetas acerca de um estabelecimento de Israel com uma glória extraordinária e o domínio sobre as nações,
nessa época de Malaquias não está acontecendo, e por conta disso, tudo vai se refletir no culto a Deus. Tá? E todo o livro do profeta Malaquias se desenvolve de um modo diferente até dos outros livros dos profetas, porque nós vamos ter algumas disputas entre Deus e o seu povo. E essas disputas, que são, a gente pode dizer em número de 6 disputas, e nós vamos aqui estudar a primeira, a segunda e a terceira disputa. Tá? Então, existem algumas coisas que precisam ser analisadas no texto para que nós entendamos a mensagem do texto para os seus primeiros ouvintes e para nós hoje. O livro começa com a tradicional frase, peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Então, começa assim. O texto hebraico apresenta aquela palavra que nós já vimos aqui, massá, peso. Peso diz tanto respeito àqueles que vão ouvir, como àquele que está encarregado de entregar a mensagem. Realmente se torna uma responsabilidade muito grande, pelo fato de que ele tem de se dirigir a um auditório hostil, a um auditório questionador, a um auditório que está frustrado com as promessas que não estão se cumprindo, porque não era aquele tempo que os profetas profetizaram que traria novamente Israel à sua hegemonia final. E então eles começaram a desanimar e voltaram a fazer coisas que outrora, antes de serem levados para o cativeiro, eles fizeram. Então, a nova geração é uma geração desmotivada, seguindo o mesmo espírito do livro do profeta Zacarias. É uma geração desmotivada que tem, antes de tudo, um ministério sacerdotal, que é a coluna da relação com Deus, totalmente alheio a tudo, totalmente alheio aos seus deveres e às suas responsabilidades, e, por conseguinte, tal sacerdote, tal povo. Tá? Então, nós vemos uma situação em que o povo se torna cínico na sua religiosidade, cínico na sua relação com Deus. É um povo que se torna debochado, porque cadê as promessas dos profetas? Cadê que Israel ia ficar como principal nação do mundo? Nós estamos ainda sob o domínio dos persas. Então, nós somos ainda subordinados a eles. Nós temos um governador, nem um rei não podemos ter mais. Então, tudo isso vai refletir, trazendo uma desmotivação para os sacerdotes, e que, por sua vez, vão tratar as coisas de Deus com maior desprezo, maior descaso, quase um tipo de ateísmo, um tipo de ateísmo, porque eles estão ali. Cadê as promessas? Cadê o templo? Esse templo aí, nós ouvimos do templo de Salomão, era um templo glorioso. Esse aí, chega nem aos pés daqui, nós não vamos voltar mais a ser o que éramos, não. E isso tudo vai se refletir no modo como eles servem a Deus, como eles adoram a Deus. Então, a mensagem de Deus vai ser exatamente uma mensagem que começa no primeiro capítulo, é um tipo dialogal, em que Deus vai trazer à tona, através do profeta, as questões que estão dentro do coração do povo, e também dos líderes. E isso serve de muita instrução para nós também nos nossos dias, porque, falando aos líderes da igreja do Antigo Testamento, nós temos muito a aprender, principalmente quando se trata de culto a Deus. Então, foi uma abordagem muito interessante, foi feita pelo pastor Augusto Nicodemos, o culto segundo Deus. Então, é uma abordagem do livro de Malaquias. Ele traz princípios para o culto da igreja hoje, analisando a situação do tempo de Malaquias, como a mensagem serviu para eles e como a mensagem serve muito hoje para a igreja. Ele aborda no contexto da igreja evangélica brasileira. Então,
essa igreja que está aí precisando realmente de uma voz como a voz de Malaquias. Destaque-se também que Malaquias, sendo o último profeta, ele encerra o ministério profético no Antigo Testamento, que só é reativado com o último dos profetas do Antigo Testamento, que é João o Batista. João o Batista, ele é o que vai fazer a transição para a nova aliança. 400 anos, Deus, a última vez que fala é através de Malaquias. Daí para frente, silêncio completo e não quer mais conversa. Tá? Só surge a voz profética na época de João o Batista. Então, é muito importante esse texto, porque ele vai falar para nós acerca de coisas que nós vamos poder fazer leituras muito pertinentes aos nossos dias. Daí, vamos à lição de número 7, e o texto áureo é: quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Então, esse é o texto áureo, é o texto que destaca. Mas vamos à primeira pergunta, e a partir dela vamos ao texto, e com o texto vamos a tudo que está envolvido. Tá? Boas obras tem para ser estudado o livro do profeta Malaquias. Esse livro aqui, como eu disse para vocês desde lá do início, do nosso estudo dos profetas, né? The Minor Prophets, ele é um livro que aborda todos os profetas, os profetas chamados menores, tá? É um comentário exegético e expositivo. Então ele tem a parte da exegese, que trabalha o texto original grego, hebraico, e trabalha a aplicação. Então é um comentário excelente. Excelente, tem muitas coisas. Como eu disse para vocês, existem diversas formas de você estudar um livro. Você pode estudar um livro de modo superficial. Primeira pergunta, resposta, texto tal, acabou. Quando você estuda o texto em si, quando você faz uma análise do texto, você vê que tem muitas coisas dentro do texto que precisam ser analisadas e que, com a sua análise, nós tiramos lições importantíssimas para nós. Então, é exatamente por isso que a primeira leitura que eu faço do texto é na Bíblia hebraica. Como é que está o texto no original? Qual foi a mensagem que o povo ouviu e como foi essa mensagem? Né? Como Deus disse e qual a forma que ele usou para dizer. Então, quando você faz esse mergulho no texto hebraico e começa a se colocar como ouvindo o profeta, tá? E estando na audiência, você passa a ter um privilégio a mais. Né? Então, é exatamente onde todo estudo da Bíblia deve começar, no texto original. Né? Esse deveria ser o padrão. Né? Porém, né, 99% aí, vou dizer 99%, estuda a partir de uma tradução. E às vezes, como eu disse para vocês, brigam porque as traduções são diferentes. Mas ninguém procura saber por que elas são diferentes. Por que o autor tomou esse caminho e o outro tomou o outro, o autor de uma tradução? Um tomou um caminho e o outro tomou o outro. Quais são os princípios que são utilizados para fazer a tradução? Existem basicamente dois princípios. O primeiro princípio é da equivalência formal. O que é o princípio da equivalência formal? O princípio da equivalência formal para a tradução é aquele princípio em que o tradutor segue à risca, até mesmo a ordem, sempre quando possível, a ordem do texto, e ele dá privilégio a uma literalidade do texto original e transpõe isso para a língua receptora da tradução. Já o outro princípio que é utilizado para a tradução, o princípio da equivalência dinâmica, é o princípio através do qual o tradutor exegeta o texto, entende o texto e procura transmitir a mensagem para o seu tempo, usando a linguagem do seu tempo, a fim de que os leitores tenham acesso ao texto e à mensagem que foi passada para os ouvintes originais. Partindo do princípio, aí tem uma certa paternalidade, né? Partindo do princípio que ele sabe que a maioria
dos leitores não tem acesso ao texto original, ele vai fazer, nessa equivalência dinâmica, procurar adaptar expressões que foram ditas naquela época e como elas podem ser ditas hoje. Então, é exatamente por isso que você encontra divergências entre traduções. A NVI, por exemplo, segue muito essa questão do princípio da equivalência dinâmica. A revista corrigida, a revista atualizada, seguem mais a questão da equivalência formal. Então, segue mais. A revista atualizada já dá uma atualizada em relação a esse critério, às vezes apelando para a equivalência dinâmica. Porém, isso é basicamente o que você vai encontrar na diferença das traduções. E existem as chamadas paráfrases. Essas aí eu não recomendo, porque essas paráfrases, o que é uma paráfrase? Paráfrase é uma tradução livre. Então aí, essas paráfrases, por exemplo, você pega a nova tradução da linguagem de hoje. Você pega a nova tradução da linguagem de hoje, aí você vai ver que ele tenta fazer certas equivalências aí que ferem totalmente o sentido do texto original. É por isso que então nós optamos pela tradução mais formal possível, que é a revista e corrigida. E partindo do princípio que a gente tem o acesso ao texto original, sempre vamos fazendo o estudo do texto, comparando, né, e fazendo a nossa própria tradução do texto original para ver se de repente, o trabalho de uma cabeça só, de um tradutor só, é diferente da tradução, por exemplo, de uma equipe. Aqui nesse livro são vários autores que foram convocados, cada um para escrever o comentário de um livro. E eles dão para cada livro a sua própria tradução. Então, quer dizer, é um trabalho que o sujeito pega o livro de Malaquias, ele vai trabalhar só no livro de Malaquias. Com tudo que hoje se tem disponível para fazer esse trabalho, então, geralmente, nós temos comentários aí como esse, por exemplo, dos profetas menores, que são finíssimos. Né? Temos também o da série, o novo The New International Commentary on the Old Testament, comentário internacional sobre o Antigo Testamento. Aqui ele estuda os livros de Ageu e Malaquias. Então são muitas obras boas. Recentemente saiu também um manual do texto hebraico de Malaquias. Só trabalha as dificuldades textuais que são encontradas, porque nós, além de o texto ser escrito em hebraico, às vezes ele tem umas construções que você fica assim, perdidinho. Né? O que aconteceu? O que está dizendo? Hein? Fica perdido. Então, é exatamente por isso que você tem que estudar. Não tem outra alternativa. Tem de estudar. É importante. Então, a primeira pergunta é a seguinte: o que o povo dizia indagando a Deus, demonstrando ingratidão, e o que lhes disse, provando que era o contrário do que o povo sempre dizia? Então, é a questão da disputa. Essa disputa aí vai do versículos 2 ao versículo de número 5. Tá? Nós temos aqui essa primeira disputa que está no capítulo 1. Então, o texto é Malaquias 1, de 1 a 4. Vamos aqui começar pela nossa versão revista e corrigida. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Então, esse é o sobrescrito, né, do texto, e a partir daí vem, então, que texto, como é que começa o texto? Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então aqui começa o texto, né, com aquilo. Deus fala e o povo, mas eu vos amei. Em que nos amaste? Então começa essa forma dialogal. E Deus está refletindo exatamente o espírito dessa época, o que realmente o povo estava querendo saber de Deus. Quando Deus começa o texto dizendo que amou ao seu povo, isso tem várias implicações. Tá? Mas como é que se considera o amor de Deus? Como as pessoas consideram o amor de Deus? O amor de Deus, para alguns, é só quando as coisas estão indo muito bem. Deus está me amando mesmo, hein?
Poxa, estou me dando bem, tudo está bem, saúde está boa, dinheiro na conta, carro, casa, meu Deus, mas Deus tem um amor muito grande por mim. Quando a situação está ruim, Deus está me odiando, parece que daqui a pouco só falta mandar um raio na minha cabeça. Aí é assim que se interpreta. Então, quando as coisas vão bem, do ponto de vista material, Deus está amando. Quando as coisas vão mal, do ponto de vista material, Deus está odiando. Então, é exatamente esse tipo de coisa que está acontecendo nesse tempo, em que diversas circunstâncias adversas a eles estão colocando em xeque o amor de Deus. Qual é o elemento que deve ser usado para aferir o amor de Deus pelo seu povo? Aí Deus vai mostrar que, em vez de ficar catando pulga em cachorro, você deve procurar, buscar, pensar as estrelas nas galáxias. Ou seja, sair desse mundinho materialista e ver, peraí, vamos ver de uma visão mais ampla. Eu vos amei. Em que nos amaste? O que nos amaste? Aí Deus começa. Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Espera aí. Esaú, progenitor de uma raça, de um povo. Da raça de um povo. E Jacó, progenitor dos judeus. Está lá naquela aliança de Abraão, Isaac e Jacó, lá naquela origem. Isso implica em que, nesta época, Esaú, que é a tribo de Edom, já havia passado, conforme nós estudamos os profetas anteriormente, por um grande juízo de Deus e estavam reduzidos à ruína. Então eles estavam reduzidos à ruína. O que Deus está apontando aqui é que há uma grande diferença intrínseca entre Jacó e o que ele representa, e Esaú e o que ele representa. São dois povos que diante de Deus têm uma diferença enorme. E essa diferença Deus vai mostrar que ela deve ser levada em conta para avaliar o amor de Deus. É a escolha de Deus. É o privilégio de ser eleito por Deus. Então, em vez de ficar catando pulga no pelo de cachorro, olha para as estrelas nas galáxias e vai procurar ir pegar o telescópio Hubble para ver uma motivação maior, mais macrocósmica, mais cósmica, mais ampla, para poder entender a coisa. Então, quando eles estão querendo discutir o amor de Deus com base naquilo que está recebendo, naquilo que eles estão passando, isso é um critério que muita gente utiliza hoje também, Hoje, se você vê como é que Malaquias, a mensagem de Malaquias é hiper atual. Tem igrejas aí que avaliam, como é que elas avaliam a bênção de Deus na vida delas? O que é a bênção de Deus para elas? Hoje eu estava numa vida ruim a beça, mas a situação estava difícil, eu estava mendigando, pedindo ajuda a todo mundo, de repente, Deus me abriu uma porta. Aí com essa porta, veja o que eu consegui hoje. Olha, hoje eu tenho casa, tenho carro, tenho iate, tenho não sei o quê. Deus está me abençoando. Eu lembro de algumas igrejas, até faz essa propaganda, eu já vi essa propaganda. Essa aí é a avaliação da bênção de Deus. A bênção de Deus, do povo de Deus, independente das circunstâncias, é a eleição. Porque o que está no aqui e no agora é para o aqui e agora, passa, mas a relação eterna com Deus é isso que conta. Então o pessoal que fica com essa perspectiva de pulga em pelo de cachorro, eles nunca vão ter a visão do telescópio Hubble para ver a magnitude das constelações, para ter a certeza da grandiosidade desse Deus que, sendo maior do que todos esses bilhões de galáxias, ele olhou para cá e me amou. Vê a diferença de perspectiva? É exatamente assim que o profeta começa. E Deus, usando o profeta nesse diálogo, ele começa a mostrar, vejam que o que deve ser levado em conta no presente momento não é a situação pela qual vocês estão passando, mas sim aquilo que vocês são para mim, e isso é que tem que fazer toda uma mudança na situação em que vocês estão vivendo.
É isso que deve nortear a nossa relação. A partir do momento que eles esquecem essa relação, então eles começam a comparar. E muitas das vezes isso aí leva a outro conflito, de ver as pessoas que estão nesse segundo grupo, que são os descendentes de Esaú, né, que às vezes estão bem demais na vida. Né? Aí ele entra aí quem olha por essa perspectiva, né, da pulga do pelo do cachorro, né, vai ficar igual a Asaf. Né? Asaf, no Salmo 73, todo cheio de crises existenciais. Né? Até que ele entra no santuário, né, tinha inveja dos ímpios, porque os ímpios tudo prospera, tudo vai à frente, tudo deles é magnitude, né, todos os projetos são gigantescos. Aí fica nessa visão e entra na crise de Asaf, né, até que ele entra no santuário e vê o fim deles. E Deus faz uma pergunta: quer esse fim? Quer trocar de posição? Percebe? Está dando para perceber o que a gente está argumentando? Então, o que deve ser o fator principal e primordial para o povo de Deus avaliar o amor de Deus? É exatamente entender que Deus nos escolheu. É isso que Deus chama a atenção. Tinha Esaú, tinha Jacó. Vocês são descendentes de Jacó. E aí Deus começa e continua dizendo: eu amei a Jacó, eu amei vocês. E aborreci a Esaú. Esaú está lá, sob o meu juízo e ainda sem condições de se levantar. Né? Porque eu os derrubei. Aí diz mais: e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais, aqui está usando o termo de dragões, né? São aos chacais do deserto. É aí exatamente que vem a questão da tradução. A palavra que é traduzida, como ela é traduzida. Você vem aqui, que é muito importante, versículo de número 2. Então você vai ver aqui a palavra letanot, que quer dizer chacais. Tá? Uma linguagem mais direta e mais clara. Que ninguém viu um dragão. Você já viu um dragão por aí? Né? Temos mais da mitologia, a questão dos dragões. Né? E ainda que Edom diga: empobrecidos somos, ou ficamos, porém tornaremos a edificar os lugares altos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei. Tá? E diz mais: e lhes chamarão termo de impiedade. Olha aqui a designação daqueles que não estão numa aliança eterna com Deus. Tá? E olha o nome desse povo, dos descendentes de Esaú: povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E sempre, aleluia, né? Para sempre. Né? Para pensar, quem está dentro de um grupo, quem está dentro do outro. Então é exatamente nessa perspectiva teológica, tá? Não circunstancial, que Deus quer que o seu povo se analise. Tem alguma coisa a dizer para nós, Jamie, hoje? Aí, né? Eu acho que tem. Então, todos nós, muitas das vezes, somos tentados, muitas das vezes, a avaliar Deus quando uma situação está ruim, tem algum problema. O amor de Deus não está funcionando. Se ele disser que me ama, eu vou questionar: em que me tens amado? Eu estou nessa situação difícil, ruim de um lado, olho para o outro lado, está ruim, olho para frente, está ruim, olho para trás, foi pior ainda, e eu não sei o que me aguarda no futuro. Não é? Em que tu tens me amado? As circunstâncias não devem ser o fator para que nós avaliemos o amor de Deus, e sim a relação que temos com Ele, e é a relação que nós podemos aqui podemos colocar o antônimo aqui, né? Já que o povo de Esaú, dos não eleitos, dos não escolhidos, né? Conforme Paulo vai falar no capítulo 9 de Romanos, que nesse semestre ainda eu acho que nós vamos chegar lá, vamos voltar para as epístolas. E então, povo
né, a favor de quem o Senhor está irado ou está em amor? Né? Um povo a favor de quem o Senhor está num amor, numa relação de amor para sempre. Esse é o nosso nome. Tá? Esse é o nome do povo de Deus. Você viu, eu gostei dessa frase extensa que ele traduziu o termo hebraico, que são justapostos, né? É uma oração, né? Em hebraico ele colocou como um nome composto aqui, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Né? Foi muito bom, o tradutor fez um trabalho brilhante. Então, assim nós respondemos à primeira pergunta. Então, o problema deles era de perspectiva. Tá? É sair da perspectiva. Eu não sei onde eu tirei essa ilustração, né? Catar pulga no pelo de cachorro. Né? E olhar as constelações, as estrelas, né, Faete? Acho uma coisa bem diferente, né? Diferente. Então vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta: quais as duas perguntas que o Senhor Deus fez aos sacerdotes através do profeta Malaquias e o que ele disse que eles tinham dito? Então, novamente vai entrar o diálogo. Tá? Então aí vem a questão da segunda disputa. Tá? Então, versículo de número 6. O 5, vamos ler o 6. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Mudou a perspectiva, já surgiu um louvor, né? Mudou a perspectiva, aí surge o louvor. O Senhor seja engrandecido. Se mudar a perspectiva, o que virá será louvor. Poxa, Deus me escolheu, hein? Eu sei, me escolheste, tenho que aceitar. Como se fosse um sacrifício, né? Tenho que aceitar que foi escolhido por Deus. Privilégio nosso, né? Então, agora fazer o que o coro do hino diz, né? Lutarei por esse amor, não é isso? Que com medida sem igual. Então, olha aí, a expansão. Não é aquela medidinha microscópica ali, não. As coisas do aqui e agora, elas não se comparam com aquilo que Deus tem feito por nós e nos amado. Eles não têm tantas motivações como nós, que somos depois do Novo Testamento, da vinda do Senhor Jesus, né? Deus diz, Deus prova o seu amor, Paulo disse no apóstolo Paulo, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós inimigos de Deus. Deus acaba com essa inimizade, cravando essa inimizade na cruz, pela morte do seu filho. Então, é algo que a gente tem que parar para pensar. Então, Malaquias já está começando a ficar um contemporâneo, né? A mensagem dele já está bem indo para os nossos dias. Vamos, então, à pergunta aqui, falando a respeito dos sacerdotes. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. É lei natural isso? Normal? O filho honrar o pai, o servo, o escravo, aquele que está a serviço de alguém, honrar o seu senhor. É normal isso, né? E se eu sou pai, onde está a minha honra? Seria natural também, né? Bem, se o filho honra o pai, nós somos filhos de Deus, logo temos que honrar nosso pai. Assim que esses israelitas deveriam pensar, né? Então, é interessante que o profeta Malaquias já fecha o livro e as profecias já se dirigem diretamente a Israel como a totalidade do povo de Deus. Tá? Não aquele se dirigindo ao reino do norte, mas aqui é Israel no sentido da totalidade do povo de Deus nessa época. E diz, mas onde está a minha honra se eu sou pai? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Então, é importante essas perguntas. Diz o Senhor dos Exércitos a vós: ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Então, os sacerdotes estão aqui com... Deus faz uma queixa. Qual é a queixa? Que eles não estão honrando a Deus e também eles estão positivamente desprezando o nome de Deus. Tá? Desprezar o nome de Deus
né? Está tudo vinculado à questão do terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, como aparece no texto. O texto hebraico dá mais no sentido de não fazer mau uso do nome de Deus, né? É quando coisas ruins são feitas e o nome de Deus está envolvido nisso, né? Então, todo o mal que é feito em nome de Deus é um pecado que Deus diz que não vai perdoar. É imperdoável, segundo o terceiro mandamento. Daí o que nós vemos aqui, né, é exatamente isso. Deus pergunta e, ao mesmo tempo, reflete o profeta, pergunta, a contra-pergunta. Então, diz o Senhor dos Exércitos: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Então você já imaginou um cenário profético? É o profeta profetizando e praticamente o povo interrompendo, né? Eu vos amei, aí para o povo: em que nos amaste? Aí o Senhor tem que fazer lá, responder as perguntas dele. Aí vocês me desprezaram. Em que nós desprezamos? Para você ver como é que o povo virou um povo cínico, né? Não é pecado o crente fazer perguntas a Deus acerca de questões até difíceis, né? Não é pecado. Mas quando essas perguntas são assim, tipo, já tem resposta pronta, e é como que dissesse assim: tem nada. Eu tenho vos amado. Tem nada. Em quê? Mais ou menos assim que eles estão dizendo. Vocês têm me desprezado, sacerdote. Em quê? Temos nada. Estamos fazendo, está certo. Pelo que nós estamos vivendo, é isso aí mesmo. O povo se torna um povo debochado, um povo cínico, um povo que retruca a Deus como se estivesse falando com qualquer um, né? O tamanho deles são praticamente iguais, né? São da mesma altura, né? Então eles estão discutindo como se fosse assim, igual para igual, né? E o povo, quando se torna nessa situação, e agora aqui o foco é nos líderes, o que acontece? Em que desprezamos nós o teu nome? Aponta aí. Ofereceis sobre o meu altar. Aí vem aqui logo a próxima pergunta. Vamos responder a pergunta. O que os sacerdotes diziam com as suas ações, o que eles deixavam o povo fazer, e Deus não o aceitava. E a quem ele os mandou que oferecesse? Aí então, por quê? O desprezo em relação às coisas de Deus, que Deus condena os sacerdotes, né? Lembra que o ministério sacerdotal nessa época é um ministério que tem muita importância. O templo restabelecido, tem todo o sistema de culto, tem os sacerdotes, os levitas, que estão ali com a responsabilidade de zelar pela casa de Deus, e os sacerdotes com a responsabilidade de ensinar o povo para fazer tudo segundo a lei, eles estão pouco ligando. E aí então, vamos à resposta. 7:8. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Então, olha só, é essa perguntinha uma atrás da outra, né? Que a pessoa, na realidade, está querendo chegar a lugar nenhum. Você conversou com a pessoa assim? Você conversa, mostra um argumento, ele vai e mostra um outro, e vai e mostra um outro, e vai, você sabe que isso aí vai levar até, né, a eternidade. Nunca vai convencer. É mais ou menos assim, o profeta está trazendo a voz de Deus, e eles estão numa disputa constante, incessante e irritante. Você vai ver que Deus chega um momento que se irrita com essa conversa, né, e sentencia logo. Pronto. Tá, então vejam bem. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Pão imundo. Pão aqui está representando a totalidade das ofertas, de tudo quanto é oferecido nessa época, nessa conjuntura de sacerdócio, com sacrifícios. Então, o pão aqui está nessa conexão está representando aqui a totalidade do que é oferecido no templo. Isso vai ser especificado nos versículos seguintes, né? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Olha, aí ele chega: mas não estou dizendo que a mesa do Senhor é desprezível, não.
Mas as atitudes e o modo como eles estão tratando as coisas de Deus, eles estão fazendo uma proclamação que a mesa do Senhor é desprezível. Em que? Como é que eles estão desprezando? O sistema sacrificial tinha requisitos, normas para serem realizados? Tinha. Eles estavam cumprindo essas normas? Os sacerdotes sabiam o que era, tinha um livro da lei que ensinava, entretanto, eles estavam permissivamente agindo com o povo, deixando que o povo trouxesse qualquer tipo de oferta. Eles eram os avaliadores das ofertas. Então eles sabiam os critérios da lei. Deuteronômio capítulo 15 está lá os critérios da oferta, como é que elas devem ser, e outros textos, que eles eram peritos, conheciam até de cor os textos. Então, na hora de avaliar a oferta, aí veja o que acontece. Por que a mesa do Senhor é desprezível? Por que o sistema sacrificial está sendo banalizado e feito de um modo totalmente em desacordo com a palavra de Deus? Por quê? Porque, como estamos dizendo que a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para os sacrificares, aí vejam bem, o sacerdote está lá. Né? Os levitas são os que vão filtrar, vão receber a oferta, aí vem um sujeito lá com o seu animalzinho lá cego. Aí vem trazendo animal cego. Segundo está no livro da lei, não podia oferecer animal cego. Mas quando ele chega lá, traz o animal cego e diz para o sacerdote: está boa essa oferta? Perfeito, rapaz, essa oferta aí está boa, vamos oferecer para Deus. O que importa é o coração, né? Jesus só quer o coração de hoje, né? Então, naquela época, não, o Senhor, nosso Deus, Yahvé dos exércitos, só quer o coração. Né? Traz essa oferta aí mesmo, que ela está aceita, e Deus te abençoe. Tá? Aí vai lá, o indivíduo traz o animal cego para o sacrificar, diz: não faz mal, não tem problema não, é assim mesmo. E quando ofereceis o coxo, ou o enfermo, aqui inclusive é interessante, tem um pouco mais de força aqui o texto. Não sei se quem pega, qual a tradução que pega aqui. No versículo 8. Você vai fazendo a imagem, né? Fazer a imagem aqui. Existiam alguns animais que eles não podiam, por exemplo, se pegasse um animal dilacerado, foi morto por um tigre, uma onça, não foi comido lá. Então, nessa época, tudo valia como oferta. O importante era que o coração estivesse, né? O coração perfeito para com Deus, independente da oferta que trazia. Aí você imagina lá, eu estou vendo a imagem aqui, está dando até para rir, né? Vem o sujeito lá trazendo o animalzinho dele todo coxo, todo paralítico, né? O outro quase puxado pela corda, está quase morrendo, está enfermo, está quase, antes de morrer, vamos lá, vou entregar isso aí, vamos ofertar isso aí, porque, né, tem que chegar lá vivo. Para pensar. E aí o que acontece? Ele chega e diz: não faz mal. Chega lá com: e aí? Pô, rapaz, tá. Como é que tá? Tá manquinho aqui, mas. Tá tão não tá manquinho aqui, mas tá bom, tá bom. Não, tá bom, perfeito. Pode trazer para cá, com a gente mesmo. E esse aí? Esse aqui tá quase morrendo. Mas, não, pode trazer. Tá vivo ainda, tá? Vamos trazer, tem que sacrificar. Né? Não pode ser sufocado, né? Porque se estivesse morto, aí complicava, mas. Né? Ou então, morreu quando? Tem umas horinhas, eu passei por lá, ele estava morto, deve ter sido atacado por uma onça. Não, pode trazer, isso aí está beleza, está perfeito. Né? Não faz mal, tudo pode, né? Tudo pode, tudo tem um jeitinho, parece que é brasileiro isso aqui, né? Tudo tem um jeitinho.
E então ele chega e diz: então a mesa do Senhor é desprezível. Por quê? Porque está ali o coxo, está o dilacerado, está o enfermo, está o cego, né? Tudo serve como oferta a Deus. E Deus faz uma proposta: ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Apresenta o teu príncipe, vê se ele vai gostar dessa oferta. Leva esse bicho aí cego para lá, para o teu príncipe lá, e manda ele fazer um banquete com ele, né, para ver se dá certo, se ele vai aceitar. Então, se o príncipe humano não aceita, o governador humano não aceita, que dirá Deus? Mas como os sacerdotes estavam fazendo, valia tudo. Então eles pararam de avaliar as ofertas de acordo com os critérios estabelecidos pela palavra de Deus. E por conta disso, tudo vale. Tem alguma mensagem para a igreja contemporânea hoje? Tanta coisa que estão apresentando no que dizem ser casa de Deus, gente, vocês vão duvidar. Mas às vezes você não duvida, nunca você vê os videozinhos aí rodando para internet. Cada coisa tão absurda, mas tão absurda, mas tão absurda, e tudo em nome de Deus. E tudo é para Deus. Não é como se aquilo fosse culto a Deus. Aí a gente tem que fazer o quê? Parar para avaliar que o fator regulador do culto a Deus é a palavra. É a Bíblia. O culto deve refletir aquilo que a Bíblia ensina que deve ser o culto. Então as coisas que estão fazendo hoje, em nome de oferta a Deus, tem a tal da coreografia que veio para ficar aí nas igrejas, né? Cada coisa que eu vi uma lá em Nova Iguaçu, foi em Engenho Pedreira, nós saímos com a convicção, ou com a, não vou dizer convicção não, eu vou dizer assim, com a suspeita de que aquela mulher estava oprimida. Do jeito que ela estava fazendo ali dentro, parecia até uma cobra, uma naja da Índia lá dentro a dança que ela arrumou lá dentro. Eu falei, gente, onde eu vou fazer igual o outro? Onde eu vim amarrar meu burro? que é isso? Eu saí dali turbado e culto a Deus. É culto a Deus. Esses louvorzões aí que agora vocês sabem o que rola no incenso, qual é o incenso hoje, né? Estão oferecendo incenso a Deus, cheio de maconha, cocaína, tudo rola dentro desses cultos aí, gente, que é culto a Deus. E o sacerdote? O sacerdote está nem aí. Está querendo fazer o quê? Dinheiro. Está aí pouco ligando. Então são esses tipos de pastores de mica que estão por aí permitindo tudo dentro da igreja, como se o culto a Deus fosse um negócio assim trivial, banal, desprezível. Então Malaquias tem uma mensagem para os nossos dias, não tem? Malaquias tem uma mensagem para os nossos dias, e esta aí a mensagem é exatamente uma mensagem muito séria. Eu estive estudando esse livro que eu falei, gente, mas esse livro é muito importante. Pode dizer que culto não é qualquer coisa que pode entrar no culto, não. Não é qualquer coisa, não faz mal. Não faz mal. Hoje a igreja precisa ouvir muito para aquilo, não precisa? Porque certas reuniões que você está, que diz que é um culto, que diz que é um culto a Deus, de repente ela é profanada com um ladrão que vai falar para a igreja. Um deputado ladrão que vai falar para a igreja. Isso é profanação do culto. É ou não é? Eu falei, Malaquias hoje, eu vou te dizer, hein? Ele ia pegar pesado com as igrejas contemporâneas. Ia pegar pesado. Então, quando a gente começa a ver a mensagem dos profetas, esses homens eram homens de Deus, e a responsabilidade estava naquilo que eles carregavam, era o peso da palavra do Senhor, para falar com o auditório hostil de uma mensagem que vai não acariciar egos, mas vai ser a mensagem de Deus que pode curar ou sentenciar o povo de Deus. Então, culto não é qualquer coisa. Eu falei, gente, culto é coisa séria. Culto é coisa séria. E Malaquias está aqui mostrando, nesse contexto, as coisas que estão acontecendo e que podem muito nos instruir hoje. Se é culto, é culto. Se é culto, é culto. Culto não pode ser duas coisas. Eu levo meu animalzinho manco lá para Deus e tá bom. Deus recebe. Não é bem assim, não. Culto é culto. Não se pode misturar as coisas. Deus falou para nós que não quer mistura. Que mistura? Vamos ver, tem tanta coisa que
que Malaquias pode... A aplicação acho que vou deixar para logo mais, né? Quem hoje é quem? A mocidade? Né? Então a mocidade hoje vai pegar aí o fio da meada e ver como Malaquias é atual. Então a gente percebe o quê? E todo mundo chega, os sacerdotes estão acomodados e não faz mal. Isso não tem problema não. Uma concessãozinha que se faz, não tem problema não. É exatamente isso que Deus vem e corta reto, segundo a norma da sua palavra. Se é culto, não pode ser diferente. Né? E vamos na sequência aqui, a próxima pergunta. O que Deus disse que os sacerdotes faziam, mas era em vão? O que ele disse que não aceitava das suas mãos e o que ele os mandou fazer? Aí vem os versículos 9 e 10. Os versículos 9 e 10 dizem assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Tá? Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Então, se o sujeito sabe quais são as normas do culto, sabe quais são as regras do culto, né? Naquela época, era uma coisa interessante. Quem é que podia entrar no culto? Lembra? Tinha uma regra. Alguns grupos eram totalmente banidos da possibilidade de prestar culto ao Senhor. Tá? O profeta Zacarias, pela visão periférica cognitiva, profetizando acerca do futuro, o que acontece? Ele apresenta, né, um tempo em que Deus iria escolher pessoas dentre os gentios para participar do seu culto. Naquela época tinham restrições, e essas restrições não poderiam ser, em hipótese alguma, abolidas. Elas tinham que valer. Tá? É o que vai fechar aqui essa sessão, no capítulo número 2. Tá? Então as coisas estavam realmente não muito boas. E não foi à toa que Deus parou de falar, não. E parou 400 anos. Para Deus, 400 anos. Para Ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para nós, faz uma diferença enorme. Então Deus chega, eu não vou falar mais, vocês fazem o que vocês bem entendem, quando vocês menos esperar, estou lá na frente, né, como aconteceu com os judeus. O que aconteceu com os judeus? Quando Deus volta a falar, vem com uma oportunidade para um outro povo que não era povo. Os gentios que entraram e eles foram para falir a igreja de Jerusalém. Né? E a igreja que prosseguiu é a igreja gentílica, da qual nós participamos. E eles estão lá na convicção dele, lá, fazendo as orações dele, e perderam o andar de Deus, o caminhar de Deus. Nós, hoje, o povo de Deus, estamos na mesma sequência. A gente vai fazendo coisas que Deus entristece, vai fazendo coisas que Deus entristece. O primeiro sinal que Deus dá, quando ele fala e corrige, ainda está bom. Mas depois que ele chega assim, parou, não quero mais conversa com vocês, pode se preocupar, viu? Pode se preocupar que as coisas não estão boas. Isso que ele falou para nós. Vós quereis que eu faça minha obra com outros? Tem gente bebendo lá hoje que eu vou trazer para o vosso meio para vos liderar. Se vós continuardes assim. Essas ameaças, elas estão em vigor. Tá? Elas estão em vigor. Então a gente começa. Vou vendo desobediência, diminuo minha voz. Depois, finalmente, paro de falar. A gente não está vendo um quadro assim, semelhante? Então a gente tem que começar a refletir onde foi que nós erramos. E não prosseguir errando e fazendo cada vez mais coisas erradas. Não faz mal. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Está uma maravilha. Que maravilha! Que maravilha! Onde é que está a maravilha? Onde é que está? Está tudo bem, tudo maravilhoso. Cadê tempos de glória que a gente já viveu? É a mesma coisa? A gente tem que parar para pensar e precisamos ter o quê? Uma reforma da restauração. Nós estamos no movimento de restauração, precisamos de uma reforma da restauração ou a restauração da restauração. Para poder nós tirarmos tudo aquilo que entristece a Deus e deixar só a vontade de Deus prevalecer no nosso meio. É o Senhor reinar no nosso meio. É exatamente disso que nós estamos precisando. Então Malaquias, ele é um profeta que
tem uma mensagem muito contemporânea. E aqui o profeta, sendo usado por Deus, agora, pois, suplicai o favor de Deus, ele terá piedade de nós. Está bem na vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Sacerdote, que sabe o que está escrito na palavra, né? E chega lá e diz que a ovelha, o sacrifício manco está bom, o cego está bom, o aleijado, né, está bom, o quase morrendo, enfermo, está bom, tudo bom, faz mal. Ele está agindo, desprezando a palavra de Deus. Claramente diz que esses sacrifícios têm requisitos para serem observados. Precisa ter um requisito. Então, o que vocês acham? Deus vai aceitar a pessoa desse sacerdote agindo desse jeito? Não. Então aí vem as ameaças que Deus faz. Então diz o Senhor dos Exércitos: aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda de balde o fogo no meu altar? Ou seja, já que as coisas vão continuar assim, fecha essas portas, para com esse negócio, tranca esse templo, encerra esse negócio de culto, porque esse tipo de culto eu vou aceitar. Então aparece um voluntário aí para trancar, lacrar as portas desse templo. Olha só a situação em que o povo está. E diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. E nem aceitarei da vossa mão a oferta, a oração. Desse jeito? Sem critérios que eu estabeleci, passando por cima do que eu ordenei? Estou fora. Então fecha logo essa porta desse templo aí, né? E quem aparecer vai ser o bem-aventurado, né? Que teve pelo menos a noção. Já que as coisas não estão boas, vamos parar aqui, fechar, e só vamos abrir quando as coisas começarem a funcionar de acordo com a vontade de Deus. É melhor parar do que prosseguir no erro. Percebe o que o profeta está dizendo? E Deus tinha mais para ver se alguém chegasse lá, trancou o templo. Deus vai falar assim: graças a Deus que acabou aquela profanação na minha casa. Deus vai falar: graças a Deus. Você gostou, né, Eduardo? É só um trocadilho, só para você ter uma ideia. Uma adoção. Então, é importante que a gente observe que, independente das circunstâncias prevalecentes, o que acontece? Se esse povo aqui para e pede misericórdia a Deus e diz: nós vamos voltar aos princípios da tua palavra e fazer tudo conforme tu ordenas, era muito mais vantajoso. Do contrário, era melhor fechar as portas daquele templo, porque Deus não estava nele. Você acha que Deus vai receber a oferta? O sujeito está lá sacrificando o boi, né, o animal manco, cego, doente. Deus está aceitando aquele sacrifício? Dá pena até dos animais. Está simplesmente fazendo o quê? Um massacre de animais. Nada mais. Aquilo ali não é oferta para Deus. Está dando para entender? Pegou bem, Eduardo? Então, aqui a próxima pergunta é a seguinte: quais os limites que Deus marcou para que o seu nome seja grande e se ofereça libação pura, enquanto os judeus desprezavam a sua mesa? Aí aqui vem um versículo que eu achei muito interessante, que é o versículo de número 11. Comparando as versões, eu vi que o texto tem algumas frases que são chamadas cláusulas não verbais, em hebraico, em que você tem que suprir o verbo de acordo com o contexto. Então, a Revista e Corrigida foi praticamente a mais feliz na questão da tradução. Você pega a versão Revista e Atualizada, e a versão Revista e Atualizada, ela traduz de um modo que o verbo é colocado no presente. Então o verbo é suprido. A cópula, quando se apresentam dois substantivos e não tem o verbo, então você tem que suprir, colocando o verbo ser. Como no hebraico não tem verbo ser no presente, daí então é colocado na tradução. Ela é expressada por uma frase não verbal, sem verbo. Você, na tradução, tem que colocar o verbo. Agora, você pode colocar o verbo no presente ou no futuro.
E o que vai determinar o verbo no presente ou no futuro? É exatamente o contexto histórico e o contexto linguístico. Tá? Então, se faz sentido o verbo no presente, você vai ver quando você traduzir. Veja aqui, versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Tá? Aí você vai para... O que acontece? O verbo aqui no presente, ele vai jogar todos, que é uma sequência de cláusulas não verbais, de orações sem verbo. Então, se um verbo ele coloca no presente, tem que colocar todos os outros no presente. Se um verbo é colocado no futuro, tem que colocar todos os outros no futuro. Presente ou futuro é a questão que o tradutor tem que decidir, e ele decide com base em quê? Na coerência semântica. Faz sentido eu colocar o verbo no presente? Vamos ver. Aí a RA, nesse caso, coloca o verbo no presente. Quando chega na segunda cláusula, colocou a primeira, gramaticalmente está correto. Tá? Gramaticalmente está correto. Porém, semanticamente, faz sentido? Veja, o meu nome, diz aqui, é grande entre as nações o meu nome. Tá? É grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras. Estava acontecendo isso na época de Malaquias? Toda a terra, nem dentro do povo de Deus estava acontecendo. Não é? O culto estava sendo totalmente condenado, porque era um culto que Deus falou, é melhor fechar as portas desse templo, né, do que oferecer culto desse jeito que vocês estão fazendo, que dirá entre fora dali, nem os judeus da diáspora e muito menos os pagãos, que estão incluídos aí, toda parte. Porque aqui nós temos o que se chama de merismo. Quando se fala desde o nascente do sol, é desde o lugar onde o sol nasce, no leste, até o lugar onde ele se põe, no oeste. Então aqui está mostrando não a extensão do percurso do sol, mas sim a extensão de distância, de um ponto ao outro, que está incluído também de norte ao sul. Tá? Ou seja, em toda a superfície da terra, o meu nome é grande entre as nações e lhe é em todo lugar, nessa superfície da terra, lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Está acontecendo isso no tempo de Malaquias? Se não está acontecendo nem ali onde existe o templo, onde existe os sacerdotes, então como é que isso vai estar acontecendo fora dos termos de Israel e em toda a superfície da terra? Está acontecendo lá, na capital do Império, tá? No Império Medo-Persa, lá na capital, está acontecendo isso lá, está acontecendo nos países, no Egito, em todo lugar. Então o que acontece? Aí o tradutor tem que parar e depois, se eu traduzir a primeira como presente, e agora eu vou ter que traduzir, porque é outra frase nominal. Qual o critério para eu usar um presente num e futuro na outra? Todo o versículo vai estar no presente ou no futuro. Percebe? Tá? Então, com base nisso, ele diz aqui, porque o meu nome, repete a mesma expressão e acrescenta só, diz o Senhor dos Exércitos, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aí eu pergunto, semanticamente é coerente traduzir o verbo, nesse caso, por presente? Bem, há esses problemas. Eu tenho que saber que nessa época de Malaquias, contexto histórico, o nome de Deus está sendo adorado em toda a terra. E eu sei que não está, nem mesmo no meio do povo de Deus. Daí, quando o tradutor pega um texto como esse, o que ele faz? Bem, ele vai lá, depois se vocês quiserem o texto que eu escrevi, tá? Escrevi só analisando essa questão, mostrando como é que pensa um tradutor na hora que traduz. Eu estou aqui fazendo uma síntese das 9 páginas que eu escrevi. É só uma síntese. Daí, quando você tem o texto aqui, tá, em hebraico, e você tem aqui as frases nominal, né, desde o nascente do sol até o poente, que você, na realidade, aqui você fala desde o nascente, é desde o lugar onde nasce o sol até o lugar onde ele põe, mostrando a superfície da terra, e não, tá, o percurso do sol desde o nascente até o poente. Ok? Então, esse é um aspecto, é chamado de
merismo, tá? Quando aqui é chamado merismo usa via polaridade. Então se usam os polos extremos para poder indicar a totalidade. Tipo metonímia, usa parte pelo todo. Então aqui quando você pega do nascente até o poente, mostrando que isso aqui está representando o todo. É exatamente isso, é confirmado quando se diz: em todo lugar serão trazidas ofertas, são oferecidas ofertas. São ou serão. Tá? Aí então, quando você tem aqui as frases nominais que estão aqui, Gadol, Shemi, Bagoyim, não tem verbo. Grande, meu nome, entre as nações. O verbo tem que ser colocado aqui no meio. Aqui. Você tem que suprir. Vai suprir o verbo ser, porque o verbo ser não tem forma presente no hebraico. Tá? Quando eu falo, eu sou Fabiano, Ani Fabiano, não tem verbo. Igual temos no português. Eu sou Fabiano. Isso simplesmente até hoje. Ani Fabiano. Não tem verbo. O verbo é suprido. Tá? É chamado não marcado. Não tem item lexical que vai determinar esse presente aí. Então, por isso que o judeu diz Ani Fabiano. At Janley, que é feminino. At Janley. Você é a Janley. Tá? Então, é exatamente com essa perspectiva que o tradutor tem que saber se o presente, que é a primeira coisa que vem na cabeça dele é colocar o presente ali, mas que depois ele vai ver o versículo, peraí, tem alguma coisa aí, a segunda cláusula não faz sentido. Daí, ele, com base nisso, ele vai ter uma outra questão. Bem, mas o futuro, se o autor quisesse expressar o verbo no futuro, o futuro em hebraico, o verbo ser no futuro existe. Por que ele não usou a forma? Aí é que vem a questão de saber que existem cláusulas não verbais, tá? Com item lexical não marcado, no futuro. Então, isso aí lá do fundo do poço, do fundo da gramática. Tá? Então, aí é exatamente isso que brilhantemente o João Ferreira de Almeida aqui, na versão revista e corrigida, ele pegou o fio da meada e diz: mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. Ou seja, a despeito da situação em que está envolvido o povo naquela época, Deus está dizendo, olha, no final das contas, o meu nome será grande entre todas as nações. Já está o quê? Mostrando a visão periférica cognitiva, mostrando que isso vai acontecer algum dia. Tá? Então aqui você vai ter um conceito de visão periférica cognitiva, porque esse assunto é coisa que vai acontecer no futuro. A despeito do que está acontecendo ali, Deus está dizendo, olha, o que vai prevalecer é que o meu nome será grande entre as nações. Ponto final. Vocês estão perdendo a oportunidade de fazê-lo grande no meio de vocês. Porém, o meu nome será grande entre as nações. E outra coisa importante. Tá? E em todo lugar se oferecerá, ou serão oferecidos, o verbo aí, serão oferecidos, ao meu nome, incenso e uma oração pura, uma oferta pura. Então, está projetando isso para o futuro, e não alguma coisa que está acontecendo naquela época, porque o próprio contexto imediato diz que as coisas não estão sendo assim nem lá entre o povo de Deus. Então como é que vai ser fora do povo de Deus, nessa época de Malaquias? Deu para entender? Tá? Então aí por isso que João Ferreira de Almeida, aqui, revista e corrigida, tá? Traduziu colocando o futuro, suprindo a cláusula não verbal, com ausência de verbo, com uma forma futura, indicando algo que vai acontecer no futuro. Tá? E ele foi feliz em fazer isso. Para você avaliar, já viu como é que é tranquilo, né? Para você avaliar e ver as conclusões, quais são as motivações que levam um tradutor para poder fazer, né, a tradução de um texto, você imagine o trabalho que dá. Quantas questões ele se depara para poder realmente chegar a uma conclusão. É algo extremamente complicado e difícil, né? Então, é importante nós valorizarmos o trabalho que esses homens fizeram para você ter a sua Bíblia nessa tua própria língua aí que você é nascido, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. Porque eles trabalharam muito para que isso acontecesse, foram noites, mais noites, dias e mais dias, em cima de um trabalho cansativo.
Eu sei o que é isso, traduzir. É difícil. Levei 4 anos trabalhando para traduzir um livro de 750 páginas. Imagine traduzir a Bíblia. Meu amigo está lá traduzindo, fez 2 volumes, ainda faltam mais 3 para poder terminar a tradução do Antigo Testamento interlinear. Dr. Edson Faria Francisco. Difícil. Então, aí faz sentido. Se oferecerá o meu nome, tá? Incenso e uma oração pura, um culto realmente puro, uma oferta pura, de acordo com os meus requisitos, porque o meu nome, aí o verbo, ó, está em itálico aqui, percebeu? Ó, aqui, ó. Porque não tem no original hebraico. Gadol Shemi Bagoyim. Gadol, grande. Shemi, meu nome. Bagoyim, entre as nações, entre os povos. Tá? O verbo ele supriu e colocou no futuro. Será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Uma questãozinha assim que às vezes não faz sentido, mas você vê por que há uma diferença entre uma tradução. E a que traz maior coerência semântica é exatamente revista e corrigida. Nesse caso, a gente fica com ela. Então, depois, se você quiser, é bom que você leia esse artigo aqui, imprima aí na impressora, aqui embaixo, leia esse artigo aqui. Nesse artigo eu falo sobre todos esses aspectos, fatos linguísticos que vão ser observados, como do nascente do sol ao pôr do sol. Eu explico aqui em todo lugar. Depois aqui eu falo sobre o fato linguístico 2, que é exatamente essa questão do verbo ser, tá? Sem, numa cláusula não verbal, como é que ele é traduzido, como é que ele é levado para a língua receptora da tradução. Aí eu explico aqui grandemente, coloco isso tudo bonitinho, colorido, em itálico, tudo, para você ter uma ideia, e apresento no final a tradução. Mostra aqui o que é a visão periférica cognitiva e também o que poderia chamar de telescópio profético. O telescópio profético é que o profeta está vendo. Tá? Então, nesse caso específico, entenda bem, quando alguém traduz o futuro, é porque ele está vendo esse futuro como se ele fosse ali agora, pode até ser presente. Daí, por que ele deixa a cláusula em aberto? Porque ela pode ser tanto presente como futura. Na perspectiva dele, ele já está vendo o nome de Deus ser grande em todas as nações. E todos oferecendo sacrifício de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com as prescrições de Deus. E por isso o nome de Deus é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então tem um sanduíche aí, né? Grande é o Senhor dos Exércitos. Aí tem ali um sanduíche, né? Porque grande será meu nome, depois grande será meu nome. Eu faço aqui o telescópio fechado, como o profeta vê, e o telescópio aberto, mas isso aí é uma coisa lá para o futuro. Então é chamada visão telescópica profética, ou visão periférica cognitiva, conforme você queira designar. Explico tudo isso aqui para você fazer suas anotações, e aqui mostro, né? Então aqui no texto hebraico tem um sanduíchezinho, olha, parte de cima, parte de baixo, a mesma expressão em hebraico, e no meio o recheio, que é, serão oferecidas ofertas, incenso, tá? E ofertas puras ao meu nome. Então fica aqui no meio. E coloque em português também, para fazer o que se chama de sanduíche. Tem a mesma frase em cima, a mesma frase embaixo, o recheio no meio. Tá? Dá para entender o que é um sanduíche, não dá? Principalmente numa hora dessa, né? Dá para entender. Daí depois eu apresento aqui toda uma discussão, tá? E no final uma tradução. Tá? 9 páginas aí, com letras bem grandes para você ler e divertir-se. Vamos ao que interessa. Isso aí interessa, mas não vamos perder a floresta por causa da árvore. Então, a partir dessa colocação, né, independente do que está acontecendo, o futuro trará o momento em que o povo de Deus estará adorando a Deus segundo a vontade de Deus, em espírito, em verdade. Tá? E outra coisa que é importante que o profeta vê, é que essa adoração futura envolve o quê? Ofertas, incenso, né? E oblações e ofertas. Tá? Isso é muito importante, porque no tempo do Novo Testamento, se você for entender do ponto de vista que está se referindo à era final, bem, na era final não vai ter sacrifício, nem de incenso, nem ofertas de animais, nem nada disso. Então, como é que isso seria visto? Pode ser entendido por 2 formas, chamada acomodação, nós já estudamos acomodação linguística, quando o profeta vai descrever algo da realidade futura, porém com a realidade do seu tempo. Tá? Então, o que poderia haver de melhor naquele contexto ali?
um culto puro, segundo a vontade de Deus, em que o incenso e todas as ofertas fossem reguladas pela palavra de Deus. Tá? Ele fala, isso vai acontecer. Quando chega no Novo Testamento, como é que hoje nós oferecemos sacrifício? Sacrifício dos lábios que louvam a Deus. Lembra que o escritor aos Hebreus fala a respeito disso? Eu já estou sendo oferecido como incenso sobre, né? Então, aquele libação do sacrifício. Né? Então, há toda uma ofereceis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Então, são todos termos que vão identificar que essa era chegou. Tá? E eu pergunto, o culto hoje, todos os cultos estão sendo oferecidas ofertas puras? O que são essas ofertas puras? Apresentadas num culto a Deus. São aquelas que são apresentadas de acordo com a palavra de Deus. É exatamente o que está acontecendo com a igreja contemporânea nessa época de Malaquias. Tiram, por exemplo, o véu das irmãs e colocam a minissaia, colocam a profanação do modo geral dentro da igreja, né? Colocam a coreografia lá, a dança, virou clube, e até aquelas luzes malucas lá. Né? Então, hoje, o negócio está sério, né, Tia? Então, tira o que Deus disse para ficar e coloca o que Deus não disse para entrar. Né? O ministério também tem aí uma série de ministérios aí, uma série de coisas aí que eu nunca vi na palavra de Deus. Tem bispa, apóstola, até bispa, criaram uma palavra. Né? Seria episcopisa, mas falam bispa, tem apóstola, tem pastora. Começou com pastora, depois virou bispa e agora tem apóstola. Gente, onde é que está isso na palavra de Deus? Então, Malaquias tem uma mensagem para a igreja contemporânea, com certeza. Mas vamos, senão você não almoça. Próxima pergunta. Quais as categorias de animais que alguns do povo ofereciam no altar do Senhor e o que ele disse acerca dessas pessoas e do que elas ofereciam? Versículos 13 e 14. Eles encerram o capítulo 1. Depois eu vou fazer só uma síntese, porque senão... Vamos lá. 13 e 14. Mas, versículo 12, mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura e o seu produto, a sua comida é desprezível. Então, embora o profeta mostre que um dia virá aquele culto perfeito, contudo ele vai agora e volta para a realidade do seu tempo. Então, continua essa intriga, essa contenda entre Deus e o seu povo. A mesa do Senhor é impura e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis, eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Aí então, o que acontece? Poxa, todo dia a mesma coisa. A gente pega, oferece sacrifício, pega, oferece sacrifício, pega, oferece sacrifício. Não vai acabar não. Que canseira! Todo dia, e o sacerdote, ai meu Deus, todo dia tem que acordar de manhã, primeiro animal, segundo animal, terceiro animal, você vai matar tanto, você vai matar tanto, povo grande, aí, dia todo, chega no final do dia, fechou ali o culto, a chama do altar tem que ficar acesa, para o dia seguinte tem mais. Mesmíssima coisa, fica aquela monotonia, que canseira, que enfado, né? E surgem, surpreendentemente, as novas categorias de animais que são oferecidos nesse culto que julga a mesa do Senhor desprezível. Vós ofereceis o roubado. Isso aqui é quase morri de rir. Para pensar, o sujeito rouba o sacrifício da casa do seu próximo para poder expiar o seu pecado. Meu, explica isso, meu. Que negócio é esse? Hein? Pois é, está cometendo um pecado para poder cobrir o pecado.
para pensar, mas isso é irônico. Ofereceis o roubado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á isso aceito isto de vossa mão? Diz o Senhor. E eles pensavam, faz mal não, não faz mal. Era o slogan de todo mundo, não faz mal, está tudo bem, o Senhor aceita a sua oferta. E o sacerdote que dava o selo de qualidade da oferta. Não, essa aí está boa. Onde você vai? O sacerdote não fala para ninguém não. Eu roubei isso aí na casa do meu vizinho lá, que estava sem nada para ofertar. O Senhor, né? Vi aquele animalzinho lá sem ninguém. Então aí eu fui lá e peguei e trouxe. Tá bom, rapaz, esse é mesmo, pode trazer. Só não fala para ele, rapaz, senão ele vai pegar, hein? Você para analisar essa religiosidade. Que coisa é essa? Né? Agora eu vou dizer para vocês não acreditam, que eu já passei por uma situação dessa na igreja. Teve um irmão que ofereceu um boi para a igreja, festa de final de ano. Né? Chegou no final do ano, ó, nós estávamos lá, como é que nós vamos fazer para fazer o nosso almoço aqui de final de ano? Aí chegou, pastor, eu dou um boi. Falei, um boi, rapaz, você vai dar um boi? Dou um boi. Poxa, ó, então a carne, vocês não se preocupem. E não chegou no dia da festa, o boi estava lá. Botou no freezer da igreja, o boi estava lá. Aí depois, né, todo mundo comeu boi, até o dono do boi comeu boi, sem saber que era dele. E eu levei boi para casa, né, que sobrou ali, aquelas carnes, o evangelista ali também levou boi para ele, aquela coisa. E tinha boi para todo mundo comer e ainda levaram para casa. E jantamos e foi aquela festa. Aí chegando logo à frente, um irmão vai procurar o boi dele. Cadê o meu boizinho que estava aqui? O irmão dele roubou. Roubou o boi do irmão e levou para oferecer na igreja, rapaz, da festa de final de ano. E o pior de tudo, ainda botou no freezer do irmão. O boi depois de morto não sabe quem é, né? Só se fizer um exame de DNA. Botou todo no freezer do irmão e depois foi para o freezer da igreja. E depois, quando descobriu, mas vem cá, você já viu aquele meu boi? Ah, mas é porque no dia que eu ofereci o boi lá na igreja, eu procurei meus bois aqui, sumiu tudo. Aí vi o seu ali facilmente, peguei ele aí, eu esqueci de falar com você. Mas quase saiu uma briga entre eles. Né? Quer dizer que você fez a festa lá e roubando meu. Eu que dei o boi então, né? Brincadeira, não. Então essa coisa do tempo contemporâneo, para você ter uma ideia. Tem gente assim ainda hoje. Vocês não saber dessa história, né? Triste, né? Mas como é que pode? Cada coisa que a gente pensa que é só do passado, né? Oferece o roubado. E depois, maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Ele tinha no gado dele, ele tinha gado também. Mas preferiu roubar do irmão e oferecer e apresentar para a igreja. Você acredita? Ficamos passados depois que descobriu, né, Jason? Foi fantástico aquela. Mas vamos na sequência. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Aí fecha o capítulo de número 1 e vamos ao segundo capítulo. Duas perguntas são feitas sobre ele. A primeira é: o que o Senhor Deus disse que enviaria contra os sacerdotes e o que ele prometeu espalhar sobre o rosto deles e por que ele decidiu fazer tal coisa? Bem, então você sabe que no culto tem a carne, os sacerdotes tinham uma parte que tinham que apresentar para Deus, a parte que eles tinham que ficar para eles, né, e o restante que era jogado lá no lixo, né, como as fezes do animal. Né, então isso tudo tinha um lugar reservado para ser colocado no lixão, onde todo o lixo do templo diário era recolhido e jogado naquele lugar. Veja bem o que Deus fala para esse pessoal, tá, para esses sacerdotes. E diz: agora, ó sacerdotes, esse mandamento, aqui o mitzvah aqui, mandamento, ou essa determinação, ou este decreto, vos toca a vós. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós. Então, a primeira ameaça de Deus aqui. Primeiro ele aponta todos os problemas e agora começam as ameaças de Deus. Tá? Amaldiçoarei, diz aqui, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aí você já pensou, você está oferecendo e participando de um culto com um sacerdote amaldiçoado?
Qual era o dever do sacerdote no final de todo? Como é que ele era orientado a abençoar o povo de Israel? Vocês lembram? Lembra lá em Números capítulo 6, versículos 24, 25 e 26? Estão lembrados? O sacerdote, ele era aquele responsável por dar a bênção, a chamada bênção arônica para o povo. Então ele chegava ali, quando eles recebiam todas as ofertas, reunia o povo, e o sacerdote então diz: assim abençoareis o povo de Israel. Então diz lá o texto: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quando Deus diz aqui que vai amaldiçoar as bênçãos dele, significa que o efeito vai ser reverso. Quando diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o que o Senhor vai amaldiçoar e não vai proteger. Então a bênção vai sair ao contrário, por causa da vida torta do sacerdote. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Então o Senhor vai lançar um raio sobre você e vai mostrar sobre você a sua ira. A bênção inverso. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então quando ele fala isso, vai para cima do abençoado, a maldição. O Senhor vai te dar a turbação e prova e tribulação. Então é exatamente o que Deus diz: vai amaldiçoar as bênçãos. Daí então não adiantava nem pregoar a bênção sobre o povo de Israel, porque eles estavam na contramão da palavra de Deus e a bênção deles era maldição. Será que isso tem alguma coisa a ver com os dias atuais? Quando eu chego em algumas igrejas aí, que vem esse pessoal com essa mania de ungir os outros, de botar a mão em cima dos outros, meu Deus do céu, sai fora. Sai fora. Eu vou orar com imposição de mãos aqui. Que mãos são essas que vão ser colocadas sobre nós? Sobre vocês? Sai fora dele, porque você não sabe que aquilo ali, a bênção que ele falar positivo vai cair negativo. Ele falar que você vai ter paz, você vai sair dali tribulado, já vai sair dali atribulado. Vou falar que dê saúde, você já sai com uma enfermidade, porque é a bênção amaldiçoada por Deus. É o contrário. Então tem que ter muito cuidado. O sujeito está ali, às vezes está ali, num adultério, como virou moda aí fora, então ele tem ali, já está com uma segunda ou terceira mulher, e às vezes nem casado, o sujeito é o adultério mesmo, daquele mesmo bem escasso, fornicação. E esse indivíduo que vai aí orar por esse povo, imagina como esse povo de Deus, como é que está aí, numa situação dessa. Então, é o que está dizendo aqui, Então, Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vihudecha, Yisa Adonai panavelecha, Veyasem lecha Shalom. Aí o sujeito cai duro lá. Tudo isso aí foi invertido. É como se estivesse cantando uma cantiga de macumba em cima dele, que está todo amaldiçoado. Foi efeito reverso, vai o negativo. Já parou para pensar? Então, vejam como é a situação. Então, o aspecto dessa maldição das bênçãos, isso é muito atual. Que o sujeito com uma vida toda errada, orando pelas pessoas para Deus abençoar, o que vem sobre essas pessoas é a maldição. Então, Deus abençoe o casamento. Vai ficar dali para frente uma tribulação matrimonial. Porque Deus amaldiçoa a bênção do sujeito. Então, é o contrário. Então, isso é muito sério. E diz: e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Então, Deus falou que vai fazer, mas na realidade já tinha feito. E eis que vos corromperei a semente. Então, é o aspecto da descendência, como aconteceu com Eli. A sua descendência, Deus falou: vai encerrar por aqui, não vai ter mais quem te represente no futuro. Amaldiçoarei a tua semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto. Então, o que era jogado no refúgio, no lixão, Deus está dizendo: agora eu vou jogar na cara de vocês. A fezes dos animais eu vou jogar na cara de vocês, no rosto de vocês. Isso fazia com que o sacerdote ficaria o quê? Impuro e sem a condição de exercer as suas funções sacerdotais. Isso é o aviltamento do sacerdócio. Tem a ver com os nossos dias? Será que tem?
Quanta gente por aí, você vai ver, quanta gente por aí passando por exatamente isso que está aqui. Por essas maldições que estão aqui, por essa condição que está aqui, tudo por conta de quê? Por causa do compromisso com a palavra de Deus. Falta de compromisso com a palavra de Deus, não pôr isso no coração. Ele diz, então sabereis que eu enviei este mandamento, ao mesmo termo lá de cima, esse decreto, isso vai acontecer, é ponto final, para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, em síntese, Deus está querendo que a aliança funcione. O objetivo de Deus em repreender, em advertir, em chamar a atenção, quando Deus está falando, ainda está bom. Quando ele para e não quer mais assunto, é porque ele desistiu e só vai a maldição e a correção cair em cima e ele, ponto final, encerrou o assunto. Então aqui Deus ainda está falando. Então, o objetivo é exatamente o quê? Aí Deus já está voltando às origens do sacerdócio. Como era a coisa quando Deus estabeleceu o sacerdócio? Qual era a finalidade? Qual era o propósito? Como as pessoas levavam a sério o culto a Deus? Naquele primeiro momento em que o povo entra na terra e então começa a oferecer sacrifícios e vê a bênção de Deus. Então, naquele primeiro amor ali, era tudo maravilhoso. Agora é uma formalidade, uma profanação, uma promiscuidade o culto. Como se tivesse acabado por aí. Vejam só. Na relembrança, vamos à nostalgia aqui do texto. Tá? Que é exatamente aqui a pergunta, então, número 3. A próxima. Do 4 a 9, nós temos aqui. Vou encerrar. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O meu conserto com ele foi de vida e de paz. Eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. Você imagina os primeiros sacerdotes ordenados, não é? Que já pensou, gente, nós estamos fazendo aqui algo para Deus, é uma responsabilidade, né, muito grande. Eu me lembro da primeira ceia que eu ministrei, primeiro batismo que eu fiz, primeiro casamento que eu celebrei, né, é aquela, puxa, meu Deus, que privilégio, estou do lado do pastor Jair Rosa da Conceição, gente, no púlpito aqui. Poxa, que coisa, quem é o pastor Jair? Eu estou aqui do lado dele, sou pastor, sou ministro. Poxa, eu estou perto de Arão, poxa, Moisés, o grande homem de Deus, e agora eu estou aqui incumbido dessa responsabilidade. Então o que se via? Via uma coisa séria, e era feito com um coração na coisa, né? Era algo feito com amor a Deus, é um privilégio dos mais estupendos, de todas as tribos Deus nos elegeu. Esse era o espírito da adoração e dos levitas e dos sacerdotes. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. A postura dos primeiros sacerdotes na tribo de Levi. E diz mais, andou comigo em paz e em retidão, e apartou muitos da iniquidade. Aí o sacerdote entra na iniquidade, o que ele serve para o povo? Traz um coxo, tá bom, está trazendo o povo, fazendo o povo errar, fazendo o povo transgredir a vontade de Deus. Então um sacerdote errado, um povo errado. Um sacerdote formal desprezando a mesa do Senhor, o povo vai desprezar também. É como eu chegar aqui, vamos participar da ceia, né? Mas agora, gente, esse negócio de preparo não precisa fazer não. Se um indivíduo faz um negócio desse, o que acontece? Né? Ele está profanando aquilo que é sagrado. Então, se tem normas, tem regras, e elas precisam ser observadas. Então, Deus estabeleceu as regras, diz os lábios, porque os lábios, diz aqui, andou comigo em paz e a retidão, e apartou a muitos da iniquidade, porque os lábios, agora, em tese, os lábios do sacerdote guardarão a ciência, o conhecimento, e da sua boca buscarão a lei. Então, quem tinha a responsabilidade de corrigir o povo naquilo que eles estavam fazendo de errado, era o sacerdote. Ele tinha essa responsabilidade de ensinar a palavra com fidelidade.
Chega, rapaz, infelizmente não posso aceitar essa oferta, porque, aqui, vem cá, lê aqui, ele diz, olha, que não pode trazer o animal coxo, não pode trazer o animal. Esse animal é seu? Não, é roubado. O que é isso, rapaz? Você está pensando que isso aqui é o quê? Esse é um sacerdote que vai corrigir o povo para fazer o que é de melhor. Não, então tá, não vou fazer mais isso não. Me pede perdão, Senhor, por mim aí, eu vou trazer o direitinho na próxima vez. Tá? Você entende? O papel, a função do sacerdote é guiar o povo naquilo que é bom, que é certo, que é correto. No entanto, aqueles lá não estavam fazendo assim. Ele diz aqui mais, olha só, o privilégio que ele é chamado aqui, olha. Tá? Da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Então aqui encerra a nossa lição, tá? E no próximo estudo, na próxima lição, nós vamos ver as outras coisas que ainda estavam acontecendo, que é o texto mais importante, por assim dizer, com a perspectiva mais elevada do casamento no Antigo Testamento, que é exatamente a porta para o que vem ser estabelecido no Novo Testamento. Tá? Que Deus nos abençoe e obrigado aí pela paciência de vocês e vamos passar aí a palavra ao superintendente. Amém.